Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 23. Aleluia. Mateus, capítulo 23. Versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Mateus 23, verso 1 em diante. É muito importante você acompanhar a leitura da palavra, você anotar. Tudo está sendo gravado. Depois você pode pegar a palavra de ontem, de hoje, à noite, amanhã de manhã, ouvir. Amém? Aleluia. Porque o Senhor está reestruturando a nossa mentalidade de liderança em termos de igreja. Você está entendendo isso? O Senhor está mudando a nossa concepção. Senão a gente não consegue construir o que Ele quer fazer no nosso meio. A gente não consegue deixar Deus fazer. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam os primeiros lugares, o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Isso não é eu que estou falando não, viu, irmão? Isso é Jesus que está falando. É melhor, fala assim para o irmão que está ao seu lado, é melhor a gente ouvir esse negócio aqui. Olha lá. A chapa vai esquentar mais. Verso 9. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Então como é que funciona, pastor? Se não é como os religiosos faziam, como é então? Jesus vai ensinar. Verso 11. Mas o maior dentre vós será o escravo, será o vosso escravo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Isso aqui é uma aula de liderança, irmãos, no estilo de Jesus. Você acabou de ter uma aula de liderança aqui. A verdadeira liderança não é um esquema religioso que promove os homens e que alimenta o nosso ego e a nossa vaidade. A verdadeira liderança é servir com aquilo que Deus pode desenvolver dentro de você, aquilo que Deus pode fazer crescer em você. Glória a Deus. A verdadeira liderança não é
exterior, é um coração que tem realidade para transmitir. Repete isso comigo: a verdadeira liderança não é nada exterior, é um coração que tem realidade para transmitir. Por isso, irmãos, quando nós propomos esse caminhar para vocês, quando nós propomos essa escolha para vocês, nós estamos deixando para trás muita coisa que nós aprendemos, muita coisa que nós vimos. Existe um clamor no nosso coração, e eu não digo no nosso ouvir e crer, existe um clamor na igreja. Apocalipse diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Todos nós, irmãos, na verdade queremos ver Jesus aqui. Todos nós queremos ver o Senhor aqui, Ele fazendo. Mas se a carne me dominar como líder, eu não vou permitir o Espírito Santo construir aqui um lugar para Jesus morar. Eu vou construir um lugar para mim morar. E a verdadeira liderança não constrói a casa de Éber, constrói a casa de Cristo. Uma das coisas mais poderosas que você já ouviu na sua vida, irmão. Porque o clamor de Deus é encontrar alguém na terra que faça uma casa para ele vir morar aqui. Esse é o propósito da liderança. É que o Senhor tenha uma morada no nosso meio. Você pode levantar a mão e dizer: eu recebo essa palavra. Qualquer coisa, irmãos, que promova outra realidade, perdeu-se na caminhada. Sabe, você tem que entrar num lugar como esse e não perceber o talento de um homem, ainda que os dons estão sendo usados ali. Você tem que entrar num lugar como esse, e não só aqui, mas na sua casa, na sua experiência, e perceber que Jesus habita ali, a presença de Jesus. E é para esse lugar que Deus está nos levando. Por isso essa proposta: sacerdócio, crescimento, maturidade, fruto e ministério. Por isso essa proposta. Primeiro você entra no seu sacerdócio, vai orar em línguas, 4, 5 horas por dia, mudando sua agenda, mudando seu calendário, mudando suas prioridades, para que você consiga ter tempo com Deus. Como é que você vai realmente amadurecer espiritualmente, se tudo na sua vida está em primeiro lugar, menos o seu desenvolvimento espiritual? Ah, pastor, mas eu vou ganhar menos. E daí, irmão? Esse é o nosso problema, é o mamon, né? É o dinheiro. Hoje há uma igreja, não toda, mas há uma igreja casada com Jezabel, irmãos. Foi um dos piores períodos de Israel, quando Acabe se casa com Jezabel. Jesus disse, lá em Mateus 24, quando vocês virem o abominável da desolação no lugar santo, quem lê entenda, a respeito do qual disse o profeta Daniel, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Esse é o tempo que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Tem coisas terríveis acontecendo no lugar santo. Dinheiro, 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 dinheiro. Jezabel, casada com Acabe. Então a palavra profética para a igreja é: meu povo, fujam para os montes. Monte fala de um esconderijo no Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Depois ele disse assim, o Senhor falando. Eu não quero aqui entrar numa interpretação escatológica. Escatologicamente ali, o texto que eu estou citando fala da metade da tribulação, quando o anticristo vai se sentar no lugar santo. Não quero entrar aqui na interpretação escatológica, mas o fato é que Jesus disse, quando vocês virem
o abominável da desolação no lugar santo. Talvez Jesus volte antes da tribulação, volte no meio, volte depois. Tem várias linhas escatológicas, todas são fortes, todas têm seus argumentos. Um fato é, Jesus vai voltar e nós vamos subir. Dá glória a Deus, irmão. Você pode ter eu acho que ele volta antes. Lendo a Bíblia eu entendo que ele volta no meio. Não, eu confesso que eu acho que ele volta no final. Por exemplo, é a minha tendência escatológica. Eu penso que Jesus volta no final. Não sou xiita com isso. Tomara que eu esteja errado, irmãos. Mas eu não consigo ver ele voltando no final, no início nem no meio. Mas ele disse assim: quando vocês virem, ele está falando com os discípulos, o abominável do lugar santo, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Deixa eu te dar uma palavra. Deus te trouxe aqui essa tarde para ouvir isso, irmão. Existe uma abominação entrando no lugar santo, em muitos lugares hoje. E nós só vamos escapar disso, porque nós não somos melhor que ninguém. Você concorda comigo? Acho até que eu sou bem pior do que muitos aí. Eu não presto. O que vale em mim é o Espírito Santo que está em mim. Essa carne aqui não vale nada. Essa carne aqui é capaz de fazer coisas terríveis. Não pense que você é melhor que alguém, porque você não é. Se não for a graça de Deus, nós estamos fritos. Mas Jesus disse: quando vocês virem, fujam para os montes. Ou seja, vai buscar a presença de Deus como você nunca buscou na tua vida. Esse é o princípio de que vai vencer nesse tempo. Então é um outro tipo de liderança. Não é uma liderança que acontece dentro de um sistema. É uma liderança que acontece na presença de Deus. Eu declaro essa liderança na tua vida, irmão. Eu declaro que a sua liderança não vai nascer de um título, de um curso teológico, sabe, de uma promoção. Eu declaro que a tua liderança vai nascer na intimidade com o Senhor. Uma liderança que brota de intimidade. Fala forte comigo, uma liderança, faz assim com a mão, que brota de intimidade. Então é isso que Jesus está confrontando aqui. Ele está falando de um grupo de líderes que falavam e não faziam. Aí Jesus diz: não chama ninguém de mestre, porque o seu mestre é o Senhor. Não chama ninguém de pai, porque o pai é o que está no céu. Se você for seguir esse sistema, você está frito. Não chama ninguém de guia, porque olha, não dá para seguir esses caras. Não dá para seguir isso. Porém, amados, nós corremos o risco também de sermos desafiliados. Hoje, há muitos cristãos que são desafiliados. Eles se converteram, nasceram de novo, têm o Espírito Santo, mas eles não têm uma identidade espiritual na vida deles. Você olha para eles, para a vida deles, e eles não refletem uma palavra. Olha o que está escrito aqui em Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, versículo 13. Se você achou, diga amém. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Repete comigo, bem forte. E vieram para junto dele. Eles estavam no monte. Então fala para 3 pessoas perto de você: fuja para os montes. Quantos têm sido atraídos para mais tempo com Deus aqui nesse tempo? Quantos estão sentindo um chamado no coração de orar mais aqui? Deixa eu ver. Tem alguma coisa te puxando, gente, eu preciso orar mais. Quem tem sentido esse chamado no Espírito? Isso é um clamor do Espírito da noiva, irmãos.
Jesus está voltando e nós seremos arrebatados, vamos encontrar com Ele. E Ele está preparando um povo para subir. Verso 14. Então designou 12 para estarem com Ele. Primeiro você precisa estar com Ele. E para os enviar a pregar. Não existe liderança eficaz no reino de Deus se primeiro o líder não esteve com o Senhor. Eu não posso te dar um chamado, irmão. Jesus é que tem essa responsabilidade. Eu não posso te dar uma unção, sabia? Eu não posso te dar nada. Encosta em mim aqui para me pegar unção. Tem até uma verdadezinha aí, talvez, se for algo do Espírito, mas olha, não é por aí não, irmão. Quem sou eu para chamar você, para designar você, para ungir você, para te dar um dom? Quem sou eu? A Bíblia diz que Ele subiu às alturas e deu dons aos homens. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Fala assim para o irmão que está ao seu lado: só tem uma pessoa que pode chamar você, ungir você, capacitar você. Sacode ele e fala: o nome dele não é Heber, não é Geraldo, não é Suzano, não é Gleiva. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, foi Ele que me salvou e foi Ele que me chamou. Foi Ele que salvou você. E foi Ele que plantou um chamado na tua vida. E o seu chamado é tão precioso, irmão. Olha para mim. O chamado que está dentro do seu coração é tão precioso. É uma riqueza tão grande, irmão, que se o Senhor conseguir desenvolver em você esse chamado, essa geração vai ser abençoada. Porque tem algo em você que ninguém mais pode fazer. Tem algo dentro do seu espírito, irmão, que ninguém mais na existência humana teve essa incumbência. Está em você. Por isso essa linguagem sobrenatural. Quem ora em outras línguas a si mesmo se edifica. O principal propósito desse congresso é pôr você no quarto da oração. Estabelecer você na oração e na palavra. É te dar uma graça para você orar. E entrar nesse caminhar, onde o seu espírito vai se desenvolver. E sabe, irmão, quando você cresce espiritualmente, as coisas acompanham. Quando você cresce espiritualmente, você começa a experimentar o fruto desse crescimento sem esforço. As coisas acontecem. Confia em mim quando eu te digo isso. Você não tem que fabricar um ministério. Você não tem que forçar a barra. Você não tem que forçar a abertura da porta. Tudo está dentro do desenvolvimento do seu espírito. É consequência. Jesus diz: ninguém esconde uma cidade edificada em cima do monte. Quando o negócio fica pronto aí lá fora, as coisas começam a acontecer. Mas se algumas coisas não estão acontecendo, é porque aí dentro não está pronto, irmão. E também não fique na inércia. Vai orar. Vai gerar. Vai gerar. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vem para cá. O salão fica disponível 24 horas para você, irmão. O salão fica disponível 24 horas para você. Esse som está disponível para você. Vem para cá, coloca um som aí. Prostra aqui, vai adorar. Talvez 1 hora antes do trabalho. Talvez na madrugada, não sei. Mas decida, eu não fico mais desafiliado.
Porque quando você crê numa palavra, e crer é um verbo, e verbo denota ação, atitude. Quando você crê numa palavra, aquela palavra germina em você e começa a crescer no seu coração. E se você não abandonar aquela palavra, você se torna filho espiritual do que aquela palavra produziu em você. Vou repetir isso. Quando você crê numa palavra, aquela palavra germina no seu espírito. Amém? Se você continuar crendo, vivendo aquela palavra, você acaba se tornando filho espiritual do seu pai naquela visão. Deus te gera naquilo, Deus produz aquilo em você. Aquilo passa a ser uma árvore espiritual em você. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Levanta a sua mão bem alto e fala assim: a palavra de Deus, que eu creio, vivendo segundo ela gera em mim algo mais forte, igreja. Se eu não abandonar aquela promessa, eu me torno filho da promessa. Você é filho da promessa, irmão. Um dia Deus prometeu para Abraão, e olha você aqui. Diz aqui no verso 15: e exercer a autoridade de expelir demônios, e eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges. Preste atenção nisso. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Fala assim para o irmão que está ao seu lado: ei, meu irmão, você vai ser um filho de alguma coisa. Fala para ele. No caso deles aqui, eles eram filhos do trovão. Você sabe o que é o trovão? Você entende o trovão? Deixa eu te explicar o trovão. Olha para mim. Quando a fricção de partículas na atmosfera, positivas e negativas, chega a um ponto, há uma descarga elétrica. Descarga elétrica. Essa descarga elétrica é chamada de relâmpago. Sim ou não? O relâmpago é uma descarga elétrica poderosíssima. E o ar, aquela descarga elétrica, superaquece o ar a tal ponto que há uma explosão. Por isso, quando você vê o relâmpago, um tempo depois você ouve o trovão. O relâmpago sempre vem primeiro. Há uma descarga elétrica, e aquilo é na velocidade da luz, e depois você ouve o som daquele superaquecimento, há uma explosão. É isso que acontece na sua vida quando Deus te dá uma palavra. De repente aqui dentro, há uma descarga elétrica. Você entende aquela palavra. Mas aí daqui a pouco tem que vir um trovão, minha filha. Tem que vir o barulho. Tem que vir o resultado. Jesus está dizendo: você é filho do trovão. Você tem que ser filho da palavra que eu gerei no seu espírito. Bate o pé no chão e dá um glória a Deus bem forte. Sacode o seu irmão e fala para ele: você tem que ser filho do trovão, meu irmão. E aqui, amados, cabe uma exortação muito séria. Olha para mim. Eu queria estar assim 10 vezes mais ungido agora para falar isso para você. Mas Deus vai me dar graça para essa unção entrar na sua vida e a sua vida mudar agora aqui. Porque tem muita gente aqui que já foi de 2, 3, 4 igrejas. Aqui em Goiânia tem um problema, irmãos. As pessoas dizem assim: eu estou indo em tal igreja. Onde você está indo agora? Eu estou indo na videira. Estou indo no ouvir e crer. Estou indo. Isso tem que morrer na sua vida, irmão. Chega de estou indo na sal da terra. Existe um modismo em algumas pessoas. Eles mudam de igreja conforme a alma deles propõe. Se está bom, eles ficam. Se está ruim, eles saem. Agora, Estevão e Karen, eles não agem assim comigo. São meus filhos. Eles não estão em casa porque está bom, nem saem porque está ruim. Eles são meus filhos.
Quando você não é filho de uma visão, de uma palavra, você não cria raízes espirituais. Quando você não é filho, você não cria raízes, você não entra em comprometimento com aquilo, você não se sacrifica por aquilo. E mudar de igreja para você se torna algo assim, como mudar de roupa. E eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer: esse tempo vai mudar na tua vida em nome de Jesus. Como vai mudar? Quando você pegar uma visão e decidir viver nessa visão, praticar essa visão, se tornar filho dessa visão. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Pergunta para o irmão que está ao seu lado assim: de quem você é filho? Pergunta. Preste atenção, quando Davi, ouça isso, quando Davi mata Golias, ele corta a cabeça de Golias, levanta a cabeça de Golias. Imagina Davi voltando com a cabeça de Golias nas mãos. Qual foi a pergunta de Saul para Joabe? A pergunta foi: quem é o pai desse menino? Quem é o pai? Irmão, os seus feitos no reino do Espírito são fruto da sua paternidade. Eu não estou falando de mim, e de Geraldo, de Gleiva, de ouvir e crer. Eu estou falando da palavra que está gerando você. Os seus feitos são fruto da paternidade que está sobre a tua vida, da unção que está na tua vida, da palavra que você está crendo. A palavra que você vive, ela reengendra você, ela gera você, ela te dá uma paternidade. Você se torna filho espiritual daquela unção. Você passa a ter aquele DNA, aquele manto. E aquela unção específica, ela passa a governar a tua vida. E tem muito Golias para cair aí, em nome de Jesus de Nazaré. Bate o pé no chão e dá um glória a Deus bem forte. Irmão, eu declaro que o tempo da desafiliação sumiu da tua vida em nome de Jesus. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Não, grita mais forte, diga: eu recebo essa palavra. Diga comigo bem forte: eu não serei mais um filho sem pai. Mais forte: eu não serei mais um desafiliado no reino. Diga: eu recebo a palavra, eu vivo a palavra. Mais forte: eu sou filho da promessa. Filho da promessa. Chega, meu querido, de mudar de igreja, de mudar de doutrina, de mudar de pastor, de mudar de tribo. Corta isso da sua vida. Agora, isso não é fruto que você está ouvindo agora também, querido. Não adianta nada você ouvir isso aqui: nossa, o pastor está certo, eu não tenho uma paternidade espiritual, eu não estou debaixo de um manto, e eu quero mudar isso na minha vida. Toma se ouvir isso. Você vai mudar, irmão, quando você entrar para o teu quarto e você começar: aí você vem para a palavra. E você começa se senta ali na mesa dos pães, e o candelabro começa a iluminar, Deus começa a te ensinar. Fala forte comigo: hora após hora, hora após hora. Está lá você orando no Espírito. E por que você está orando no Espírito? Porque você entendeu que a oração em línguas edifica a você mesmo. Você entendeu que quando você ora em línguas, o seu espírito é fortalecido. Você deixa de andar segundo os sentidos e passa a andar por fé. Você compreendeu o valor da oração em línguas. Você compreendeu o princípio espiritual. Você compreendeu a palavra. E você agora não está apenas ouvindo. Agora você entrou na palavra, mergulhou na palavra. E essa palavra está reengendrando você. E você está se tornando filho da palavra. Então Jesus vira para Pedro, para João e Tiago e diz: vocês não são mais João e Tiago, vocês agora são Boanerges. Vocês agora têm paternidade, vocês têm DNA. Quem olha para vocês vê uma unção. Vou dizer novamente: quem olha para vocês vê uma unção. Vou dizer novamente, irmãos, receba essa palavra. Receba em nome de Jesus. Quem olha para você vê uma unção.
vê um manto, vê uma cara, vê uma identidade. Essa palavra tem um DNA, e ela é a cara de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia! E quando eu creio nessa palavra, ela me programa, ela me gera, ela produz uma aparência, porque ela tem um código genético. O meu nariz, minha orelha, meus olhos, meu cabelo, meu corpo, meu formato, vem de um DNA. Alguém me transmitiu o que esse corpo é. E espiritualmente é a mesma coisa. Agora, ouça isso. Isso que eu estou falando à parte, igreja, é tudo igual, irmãos. Por isso que o que eu estou falando é importante, porque a igreja é tudo igual. Como assim, pastor? É gente. São seres humanos. E gente é problema. Você teve decepção na sua igreja? Tive. Você vai ter aqui também. Muitas. Igualzinho. Ah, eu saí de lá por causa da Maria. Tem 5 Marias te esperando aqui. Pior ainda. Você esquece. Ah, mas o pastor lá fez isso comigo. Você vai achar uns 3 pastores que vai fazer pior. Está amarrado, pastor. Não tem como amarrar. Onde tem gente é problema. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que definir o seu DNA. Você tem que definir sua raiz. Você tem que definir o que você crê. Você tem que definir sua fé. Você tem que definir sua convicção. Você tem que definir qual manto de qual você vai estar debaixo. Dá um glória a Deus bem forte, irmão. Aí sim, as crises vão ser usadas pelo Senhor para trabalhar Cristo em você. Aí você não vai sair daqui mais por causa das Marias que estão aqui. Pelo contrário, você vai deixar Deus tratar com o seu caráter. Você vai aprender a ter paciência. Você vai aprender a perdoar. Você vai aprender a andar a 2ª milha, a 3ª milha da outra face, a servir, a amar. Como que você teve lá, você vai ter aqui. Ah não, então eu vou sair daqui. Você vai sair daqui, vai ter problema onde você for, irmão. Tudo é igual, é gente. Não busque um lugar que adeque a sua alma. Busque um lugar que enraize o seu espírito. Não busque um lugar que agrade a tua carne. Busque um lugar que você vai crescer em Deus. Vai te fazer filho de uma promessa, filho de uma palavra. Quem recebe essa exortação do Espírito? Chega de ser desafilhado, irmão. Um dos motivos que eu parei de viajar, não sei quantos sabem, que eu viajei durante muitos anos. Antes da grandiosíssima maioria de vocês estar aqui, eu já estava viajando pelo Brasil, pregando essa visão de vida no Espírito. E um dos motivos que eu parei de viajar, irmãos, é que eu não vou mais trabalhar em fundamento alheio. Eu quero ver essa casa ser construída. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Para a honra e glória do Senhor. Eu não quero mais chegar num lugar, sabe? Eu chego num lugar e eu estou levando uma viga. Digamos que isso aqui é o prédio, é a planta. Aí eu chego com a viga. Linda viga. Mas no coração deles, na planta deles não tem essa viga. E eles até aceitam por amor a viga que eu estou levando. Mas depois eu vou embora, aquela viga é jogada fora. E se nós não vigiarmos, e vocês também, a gente passa a vida e não constrói nada. Não constrói nada. Porque a Maria me ofendeu. A pastora não me cumprimenta. Sabe, uns negócios. Aqui é um tempo, ouça isso, querido, com amor no meu coração, mas ouça isso. Deus te trouxe a um tempo onde a chupeta vai cair da sua boca. E tem gente aqui que o dente já entortou tudo assim. Mas essa chupeta vai cair no nome de Jesus de Nazaré.
vai cair. Porque você vai se libertar, sabe, disso que Jesus estava falando aqui, sabe, volta lá para Mateus 23, você vai se libertar disso aqui, irmão. Volta lá para Mateus 23. Você vai se libertar de verso 6. Não, verso 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Deus está te levando a um lugar que não importa quem está te vendo, irmão. Você está crescendo e o fruto é que vai falar por você. Posso ouvir um glória a Deus bem forte? Sabe, tudo que está aqui, Jesus em 12 versículos, na verdade ele continua depois. Esse capítulo, depois você lê Mateus 23, é uma aula de liderança. Isso aqui. Quero te dar uma palavra, olha para mim. Pega o livro Mergulhando no Espírito, Descanso de Deus, e devora esses livros, irmão. Devia ser uma regra que nessa igreja, para entrar aqui tem que ler esse livro. Não, é sério. Porque as pessoas ficam boiando, não entendem nada que nós estamos falando. Não todas, é claro. A gente fica aqui, não estou entendendo nada que esse pastor está falando. Meu Deus, será que eu sou de outro planeta? Porque esse homem está falando grego para mim. Pega esse livro mergulhando, irmão, devora, leia, risca, volta de novo, estuda, interesse, deixe de ser desafiliado, passa a ser filho em nome de Jesus. Dá uma glória a Deus bem forte. Paulo, quando ele se encontra com Timóteo, porque talvez você pense assim, não, mas eu não me converti aqui, como é que faz? Eu não me converti na Assembleia, me converti na Universal, eu me converti na Batista, eu não sou filho espiritual do ouvir e crer. E agora? Foi o que aconteceu com Paulo e Timóteo. Quando Paulo encontra-se com Timóteo, eu não sei em qual capítulo está isso, em Atos, em alguma coisa. Mas Timóteo, diz a Bíblia que ele era filho de mãe crente e pai grego. Atos 16? Atos 16, Timóteo e Paulo? Acho que não, hein? Hã? Versículo? Hã? Chegou também a Derbe e a Listra. É isso mesmo, Atos 16, 1. Obrigado. Quem falou? Oh, o homem da intercessão. Muita coisa que está acontecendo hoje, Alessandro, é fruto da sua intercessão, viu? Você nem sabia disso. Estava gemendo e gerando uma mudança no reino do Espírito. Sempre que o gemido vier, meu irmão, pode gemer, pode gritar aqui dentro, meu filho. Porque coisas são geradas no reino do Espírito, em nome de Jesus. Nem sempre é fácil, né? Se entregar a isso, né? Alessandro é um rapaz tão tímido, né? Calado. Trabalha lá no tribunal, né? Imagina o tribunal vir aquele gemendo aqui, gritando. Manda prender ele. Mas não, é uma unção de intercessão que está na sua vida. Quando você... ali Deus está gerando, meu irmão. Deus está gerando. Isso é corpo, isso é dom funcionando. Não tem como fabricar. Eu também vou gemer igual o Alessandro. Aleluia. Isso é a unção que vem. É o Senhor cuidando da igreja, amém, irmãos? Olha o capítulo 16. Chegou Derbe a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Levanta as duas mãos bem altas assim, diga assim forte: Timóteo, filho de uma judia crente e pai grego. Agora imagina a mistura que tinha na cabeça desse menino.
judia, crente, pai, grego. Pois ele já era crente. Talvez você está pensando assim, mas eu já sou crente. Mas aí veio o ministério apostólico sobre ele. Ele encontrou com o ministério apostólico. Ele encontrou com uma paternidade, com uma visão. Irmão, quando eu falo paternidade, olha para mim. Eu não estou falando do homem. Eu estou falando de uma palavra que você crê e se põe debaixo dela por praticá-la. Existe uma visão de paternidade muito errada acontecendo. Fulano é meu pai. Aquela coisa da alma, aquele grude emocional. Não, precisamos reconhecer. Deus é meu pai na vida de fulano. Tem uma unção na vida dele que está sendo transferida para mim. Essa é a saúde do negócio. Há uma paternidade de Deus na vida de fulano na minha vida. Por exemplo, eu tenho uma paternidade de Deus na vida do Dave e do Bernardes Neogrove. Eles foram as principais pessoas que Deus usou para me reengendrar nessa visão. Volte e meia eu estou bebendo do Dave, bebendo do Bernardo, bebendo o espírito deles. Você é filho do espírito que você bebe. Agora, se você não beber desse espírito, irmão, por praticar a palavra, você nunca vai ser filho. Agora, olha para mim, imagina uma igreja desafiliada. As pessoas frequentam a igreja, mas elas não querem o espírito que está operando ali. Elas não querem praticar aquela palavra. Olha a dificuldade, o conflito. Igreja não é uma reunião de pessoas, igreja é um corpo que funciona espiritualmente, por causa de uma palavra, de uma visão, de um DNA, do Espírito de Deus, do Evangelho operante naquele lugar. Está recebendo essa palavra? E agora você está entendendo porque nos últimos anos você ficou perdido. Você não era filho, você não tinha um DNA, você não tinha um propósito, você não era apaixonado por uma palavra. Por isso que é fácil mudar de igreja, mudar de pastor. Fácil. Não tem raízes. E não estou culpando você nem ninguém, irmão. Só estou dizendo que está na hora de mudar. Não quero condenar vocês, nem condenar eles, nem ninguém. Mas Deus precisa mudar isso na sua vida. Isso não muda porque você está ouvindo agora. Isso muda lá no quarto, hora após hora. Dá glória a Deus, igreja. Então nós somos filhos. Levanta a sua mão bem alto. Vamos deixar isso muito claro. Bem alto, diga assim: eu sou filho de Jeová em Cristo. Mais forte: eu sou filho de Deus em Cristo. E em Cristo eu tenho a habitação do Espírito. Mais forte: e o Espírito gera em mim uma palavra, e eu me torno nessa palavra filho do trovão. Aleluia! Vamos deixar claro: eu sou filho do Senhor em Cristo, e em Cristo eu tenho a habitação do Espírito, e nessa habitação eu tenho uma palavra que eu estou crendo nela. Então quem olha para você tem que ver a circuncisão dessa palavra, a marca. Olha o que diz aqui no capítulo 16, verso 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daquele lugar, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então Paulo, a partir daquele momento, pegou Timóteo, circuncidou Timóteo, por causa dos judeus, nem teria feito. E a partir daquele dia, Timóteo se tornou um cooperador de Paulo. Na verdade, um dos principais cooperadores. Paulo tinha um grupo que era dos principais: Timóteo, Epáfras, Lucas. Paulo tinha alguns assim, uns Tito, um grupo que eram ligados mesmo,
filhos. Timóteo era um deles. Mas não foi Paulo que ganhou Timóteo para Jesus. Lá na frente, quando Paulo escreve para Timóteo, Paulo fala assim: Timóteo, verdadeiro filho na fé. Então você pode se tornar filho mesmo depois da sua conversão. E essa unção que vai cair aqui essa tarde, em nome de Jesus Cristo. Irmão, quero usar minha autoridade agora sobre a sua vida. Eu declaro que o diabo não vai ficar brincando com você mais. Sua alma não vai ficar brincando com você mais. As crises de igreja não vão ficar guiando você mais. É um tempo de criar raízes, é um tempo de gerar filhos espirituais, em nome de Jesus Cristo. Dá uma glória a Deus bem forte. Fala comigo bem forte: eu vou pagar o preço que precisa pagar. Mas eu não sou um desafiliado mais. Recebe essa unção em nome de Jesus de Nazaré. Quem olhar para você vai pensar assim: ah lá, ó, vida do Espírito. Olha lá, vida do Espírito. Olha ali, vida no Espírito. Vão olhar para você e vão ver a sua marca. Um homem que anda no Espírito de Deus, apaixonado em Jesus Cristo de Nazaré. Agora, se alguém olhar para você: olha lá, ó, 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 filho do João, filho da Maria. Não tem marca espiritual, não tem uma, sabe, não tem um, porque não anda na palavra. Levanta suas mãos e começa a falar em outras línguas. Fala em línguas. Rabacaralabaranda labarai. Rabarabaranda la caranda la caranda. Tiri baba 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 baba. Shondara baba baba. Turela baba 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 so. Kirama barare baba bare mama ye jara mamando. Turriala basore bababaye. Isso, levanta sua voz em outras línguas. E se você ainda não fala em línguas, Deus vai te batizar agora no Espírito Santo. Fecha seus olhos, levanta suas mãos. Para falar em línguas você não tem que pensar, você tem que liberar. Não é um aprendizado natural, é uma liberação espiritual, é simplicidade. Isso, fale em línguas, fale em línguas, fale em línguas. É a linguagem sobrenatural do seu espírito. São os mistérios de Deus no seu espírito. Tuye bandara mamaye yala mamaye she karababa ronda la mamaye karala mamamako. Deus vai edificar você por dentro. Deus vai tirar você do domínio da carne e te estabelecer no andar sobrenatural do Espírito. E aqueles que convivem com você vão ver a glória de Deus na tua vida. E eles não serão atraídos por uma doutrina humana. Eles serão atraídos pela comida que eu vou fazer brotar na tua casa, diz o Senhor.
E debaixo da tua sombra eu colocarei apóstolos e profetas. Debaixo da tua sombra eu colocarei exércitos cansados. Porque eu te levantarei como uma árvore frutífera e frondosa. Tentaram cortar você, tentaram derrubar você, mas eu te sustentei, eu te guardei, porque eu estou edificando o teu espírito. Eu não me relaciono com a tua carne, eu me relaciono com o teu espírito. E eu venho a ti nessa tarde para te ungir com óleo fresco. Joga suas mãos para cima, não tenha medo de abandonar a vida secular, a vida natural. Não faltará dinheiro, não faltará pessoas. No crescimento estão os recursos, no crescimento estão os dons, no crescimento está a capacitação. Venha para a minha presença, porque eu te darei tudo que você precisa da jornada, diz o Espírito da graça. Levanta a sua voz em outras línguas. Há uma unção aqui. Eu vejo sobre a sua vida a palavra aprovado, Pablo. Aprovado. É a expressão que Paulo usou. Procuro apresentar-te a mim aprovado. Dokmos. Era uma moeda. Dokmos era uma moeda que aprovava ou reprovava as outras moedas como falsas ou verdadeiras. Deus está te fazendo autêntico. Deus está te fazendo autêntico. Dokmos. Shekaramamamando que naramamaye. O que os homens não te deram, eu te darei, diz o Senhor. Porque onde um homem para, eu começo. E eu posso te levar em lugares mais altos. Ariamando recalamando ramanai. Aí vem, agora. Enche. Enche, Espírito Santo, enche. Enche. Mama,
la mama mandorobo korolobo she nama. Levanta as suas mãos para o seu Pai, levanta a sua voz para Ele. Ele tem cuidado de você com um carinho tão especial, irmão. Ele está cuidando de cada detalhe da tua vida. Ele é seu Pai, Ele é seu Pai. Ele é louco por você, apaixonado em você. Ele nunca deixa faltar nada, irmão. Anjos estão a seu serviço, irmão. Ele livrou você da morte muitas vezes. Ele guardou você e vai continuar guardando. Ele é fiel. Ei, arababababacô, naramaie, naramamaie. Oh, santuário do meu espírito, eu venho a ti para oferecer a minha alma em adoração. Santuário do meu espírito, eu venho a ti para oferecer a minha alma em adoração. Erga suas mãos e diga: do santuário do meu espírito, do santuário do meu espírito, eu venho a ti para oferecer a minha alma em adoração. Santuário, do santuário do meu espírito, eu venho a ti para oferecer a minha alma em adoração. Não há nada como tu, não há nada como tu, Senhor Jesus. Não há ninguém como tu, Senhor Jesus. Não há nada como tu, Senhor Jesus. Não há ninguém como tu, Senhor Jesus. Levanta bem alto as suas mãos. Diga: eu te amo, Senhor. Te adoro, te adoro, quero te servir, Senhor Jesus.
agora. Eu te amo, eu te amo, Jesus, Jesus, eu te amo, eu te amo. Não há nada como tu, não há nada como tu, Senhor Jesus. Não há ninguém como tu, Senhor. Não há nada como tu, não há nada como tu, Senhor Jesus. Não há ninguém, Jesus, santuário do meu espírito. Erga tuas mãos e diga: venho a ti pra oferecer a minha alma em adoração do santuário. Eu venho a ti pra oferecer a minha alma em adoração do santuário, santuário. É Deus, eu venho a ti pra oferecer, forte agora, a minha alma em adoração. Não há nada como tu, não há nada como tu, Senhor Jesus. Não há ninguém como tu, Senhor Jesus. Não há nada como tu, Senhor Jesus. Não há ninguém como tu, Senhor Jesus. Senhor Jesus, só Ele é Senhor e Deus. Jesus, aleluia. Pela mano N, Garamai. Faz assim com as suas mãos. Você está recebendo alguma coisa agora. O céu está derramando coisas nesse lugar. O céu está derramando coisas nesse lugar. Recebe, recebe, recebe. Pode glorificar, irmão. Está caindo presente nesse lugar. Os anjos estão derramando unções. Portas estão se abrindo. Coisas estão rasgando na tua vida. Pecados estão sendo vencidos. Fraquezas substituídas por força do Senhor. Aí vem, agora. Recebe presentes da graça do Pai. Em nome de Jesus.
Ei, xaramamamaê, ramamamacoremaê. E o teu amor me completa, e o teu amor me completa, e o teu amor me completa, Jesus. Amor me completa. Obrigado, Jesus. Obrigado. Irmão, eu declaro que o Senhor te colocou num caminhar. Eu libero uma palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Sabe que Deus te colocou um prumo na tua vida. Você não vai ficar mais como criança levado por qualquer vento de doutrina. Não, agora você vai parar e construir uma casa espiritual em nome de Jesus. E em nome de Jesus você vai completar essa obra. A torre não vai ficar no meio do caminho. Porque você tem os recursos espirituais. Você tem o poder da cruz. Você pode perder a sua vida e ganhar a vida de Deus. Em nome de Jesus, amém? Dá um glória a Deus bem forte. Amém. Diga, eu recebo essa palavra. Recebo em nome de Jesus. Diga, eu creio na palavra. Sou filho da promessa. Aleluia.